Boa noite! Mais uma live começando aqui no Instagram da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. E afinal, o que é a UBAL? A UBAL é a União Brasileira dos Agraristas Universitários. Ela é uma associação sem fins lucrativos que visa a promoção do estudo do direito agrário, agrarismo e agronegócio. E a bandeira da UBAL é a amizade, o direito agrário e o agrarismo. O presidente da UBAL, a qual eu cumprimento em nome de todos os associados, é o Dr. Darcy Zibet. O nosso vice-presidente é o Dr. Professor Albenir Cherubini. A nossa Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, ela tem como intenção reunir as mulheres que gostam de estudar o direito agrário. Nós, juntas, temos um lema, que é ser a voz feminina no agronegócio. Estou vendo que está entrando bastante gente. Olá a todos que já entraram. Deixa eu ver se o Dr. Valterci já entrou. Ainda não. Mas deixa eu continuar aqui a nossa apresentação. Então, quarta-feira, o Dr. Valterci acabou de entrar, vou fazer o convite. Cadê? Sumiu aqui da minha tela. Aqui, achei. Enviei a solicitação. Toda quarta-feira à noite nós temos lives com palestras de temas diversos relacionados ao direito agrário aqui na nossa comissão. Seja bem-vindo, doutor Valtenci. Boa noite. Mais uns minutinhos que as pessoas estão entrando. Então, enquanto isso, eu estou apresentando um pouquinho da UBAL e da nossa comissão. E a Comissão das Mulheres, a nossa presidente é a doutora Roberta Mello, de São Paulo, e a nossa vice-presidente é a doutora Andréia Mello, de Minas Gerais. Aliás, a doutora Andréia é responsável pela organização das lives e que faz o contato com os palestrantes. Então, agradeço a ela essa oportunidade, né? Meu nome é Heloísa Bakhtin Cardoso, eu sou a secretária nacional da comissão e além aqui do nosso Instagram, que aliás, sigam, se vocês ainda não nos seguem, vai lá na nossa página e siga para poder conferir também as palestras anteriores, porque toda palestra fica gravada. Então, essa é a vantagem do Instagram, que a gente consegue gravar aqui as nossas palestras e ficar disponível posteriormente para quem não puder acompanhar no horário de quarta-feira à noite. Além do Instagram, nós também temos conta no Jus Brasil e no LinkedIn. Então, pode acompanhar os nossos textos das mulheres agraristas por lá também. Se puderem, por gentileza, pessoal, nossos telespectadores, mandarem aviãozinho para os seus amigos e contatos avisando da nossa live. A nossa comissão, ela também tem parceria com a revista Destaque, onde mensalmente as nossas agraristas, elas divulgam matérias na revista. Este mês nós temos uma matéria sobre moda e direito agrário, bem bacana, da doutora Ana Luísa. E também em breve nós vamos fazer uma parceria, né? Estamos aí em vias de concluir isso. As nossas agraristas serão colunistas na revista A Empreendedora. Então, fiquem de olho nas novidades. Mas, sem mais delongas, viemos aqui essa noite para conversar sobre direito agrário, agrarismo e vinho no universo feminino. E para esse assunto tão bacana, tão especial, nós convidamos o grande Dr. Valterci Kubachelski Gama, meu amigo do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Nós sabemos do seu conhecimento, tem um currículo super
top na área, né, do direito do vinho, é grande conhecedor sobre vinhos e agora vai nos contar um pouquinho, né, do seu conhecimento. Então, para iniciar, eu vou ler um pouquinho do seu currículo, Dr. Valteci, se me permite, e aí depois, posteriormente, se quiser acrescentar algo, eu lhe passo a palavra. Então, o Dr. Valteci Kubalchevski Gama, ele é advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil e Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio pelo IUMA, também no Rio Grande do Sul. É diretor de Relações Institucionais da União Brasileira dos Agraristas Universitários, a UBAL, da nossa associação. É membro da Academia Brasileira do Direito do Vinho, a ABDVIN, e sommelier profissional pela ABS, Rio Grande do Sul. É vitivinicultor, proprietário da vinícola Altos Paraíso Vinhedos, que é uma vinícola boutique. Eu gostaria também de aproveitar, antes de passar a palavra, dizer que essa live conta com o apoio da Confraria das Mulheres Amigas do Vinho, a qual eu saúdo e cumprimento na pessoa da Luciana Veronese, que é a representante da Seccional do Paraná, da qual eu também faço parte. E também tem o apoio da Academia Brasileira do Direito do Vinho, a qual eu faço os devidos cumprimentos na pessoa do presidente Júlio Pogorzelski. Então, os meus agradecimentos aos nossos apoiadores. E agora eu passo a palavra para o nosso especialista da noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Heloísa. É um privilégio estar com vocês nesta noite para falarmos um pouco sobre vinho. Melhor que falar sobre vinho é degustar o vinho, é beber o vinho. Espero que todos que estão nos assistindo estejam com uma taça de vinho servida para nos acompanhar. Sim, então vamos começar. A primeira pergunta, estamos cheias de perguntas. Aliás, se mais alguém tiver perguntas e quiser ir mandando aí nas mensagens, conforme tivermos tempo e disponibilidade, ao final serão respondidas. Mas então, doutor Valteci, me conte o que é o direito do vinho? Tem muitas pessoas que nunca ouviram falar do direito do vinho. O que é isso exatamente? Bom, a questão do direito do vinho causa, às vezes, certa estranheza. As pessoas querem saber, enfim, o que é o direito do vinho. É um ramo novo do direito, o que é o direito do vinho? A história é muito antiga, ela inicia em 1535, quando temos a introdução das primeiras videiras aqui em nosso país, pelo então colonizador Martim Afonso da Silva. E essas videiras foram plantadas no estado de São Paulo. Depois, em 1626, os padres jesuítas, então, trouxeram as videiras para o estado do Rio Grande do Sul, na região das Missões. E olha só, daí, em 1785, a Dona Maria I, a rainha Dona Maria I, ainda em Portugal, então editou um decreto proibindo a questão dos produtos manufaturados no Brasil. E nisso também estavam incluídos os vinhos, a elaboração de vinhos aqui no Brasil. Temos, então, no ano de 1785, efetivamente, a primeira regulação que atinge diretamente a elaboração de vinhos no nosso país. Qual era a ideia de Portugal, né, com esse decreto, com essa proibição de produtos manufaturados do Brasil? Era dar exclusividade à exploração integral de ouro e a colonização, ou melhor, a utilização de mão de obra nas sesmarias e na questão agrária do país, né? Veja a ligação aí do vinho já com o Brasil, com o agro, com o agronegócio, com a agricultura, enfim. Bom, esta proibição que Dona Maria fez em 1785 só foi revogada depois com a chegada da família real aqui no Brasil. Isso nós estamos falando no ano de 1808. Bom, saindo direto lá da época do Império, vamos pular direto para o ano de 1988,
com a promulgação da Constituição Federal, o fim do nosso período ditatorial, porque há uma história muito longa no caminho, mas não teremos tempo aqui, enfim, para abordar. Podemos falar numa outra oportunidade só sobre esse momento aí histórico do vinho. Mas então, nós pulamos então para 1988 e temos o surgimento da Lei 7.678, que é a lei que dispõe sobre a questão da produção, circulação e comercialização do vinho e dos derivados da uva e do vinho no nosso país. Esta lei, a 7.678, é a lei que regula essa questão vitivinícola e, por exemplo, traz inclusive o conceito de vinho, dizendo o que é vinho, que é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples da uva, sã, fresca e madura. Então, podemos perceber que realmente o direito do vinho não se trata de um ramo novo do direito, é um ramo muitíssimo antigo. Resumidamente, nós podemos dizer o seguinte a respeito do direito do vinho, que ele estuda todas as normas que regulam ou alcançam, de alguma forma, o direito vitivinícola brasileiro, como tributos, a questão das marcas, das indicações geográficas de procedência, as denominações de origem, questões relacionadas ao meio ambiente e todas as questões legais que atingem diretamente o setor vitivinícola do nosso país. Dada a importância, isso é interessante destacarmos, dada a importância deste ramo do direito do vinho, nós temos aqui no Brasil um outro fato histórico, né, que foi, em abril de 2018, o surgimento da Academia Brasileira de Direito do Vinho, que tem a presidência do Dr. Júlio Pogorzelski. Eu participei, também fui convidado, tive a grata felicidade de participar do ato de fundação da Academia Brasileira do Direito do Vinho, em 2018, e que já no ano seguinte, que foi o ano de 2019, ano passado, realizou aqui no Brasil o primeiro Congresso Nacional de Direito do Vinho e trouxe para cá o 8º Congresso Internacional de Direito Vitivinícola. Então, vejamos a importância deste ramo do direito para o nosso país. A Heloísa estava presente aqui no congresso do ano passado, né, Heloísa? Foi muito bom o congresso. Foram 3 dias falando sobre direito do vinho e visitas técnicas. E foi um dos melhores eventos, né? Porque falar de direito e beber vinho tudo junto, então foi uma felicidade só. E, doutor Valteci, me conte. O doutor é advogado, mas também tem propriedade rural, né? Que uma vinícola onde produz vinhos, que tem as plantações, as vinhas. E é sommelier também. O que veio primeiro? Como que foi isso? E eu também sei que da sua produção lá já saiu uma garrafa de espumante, se não me engano, com um nome chamado Caetana, que é um nome de mulher. Me explica, de onde veio esse nome Caetana? Quem que foi a Caetana? Bom, a questão do direito é uma vocação, o direito é um sacerdócio, nós todos operadores do direito bem sabemos disso, é uma vocação, é um sacerdócio, trabalhamos com paixão e eu sou advogado desde que nasci. Nunca me imaginei fazendo outra coisa, exercendo outra atividade profissional que não a do direito. E, paralelo a isso, surgiu a questão de 15 anos atrás, 20 anos aproximadamente, comecei a apreciar o vinho. São aqueles prazeres da vida que todos nós mortais temos, algum ou outro. E a mim foi o vinho. Uma paixão, comecei a estudar o vinho, me dediquei muito a estudar, fiz o curso pela Associação Brasileira de Sommelier, me formei sommelier profissional, tenho realizado vários outros cursos com vários outros institutos que se dedicam ao estudo do vinho, questões de análise sensorial, questões de defeitos do vinho, a questão da parte enológica também, né? O vinho antes da garrafa, o vinho no vinhedo. O vinho é uma bebida incrível. Além de fazer bem para o coração, faz bem para o espírito. O vinho é cultura, história, são amizades. E eu
comecei a pensar, eu tenho uma propriedade rural onde a gente cria gado, e tem uma parte dessa propriedade que é no alto, o local chama-se Paraíso, o nome do distrito onde está essa propriedade rural, essa fazenda, e tem uma parte alta. Eu pensando, Altos, eu já tinha colocado o nome da propriedade de Altos do Paraíso. Digo, eu vou produzir uva, eu vou cultivar uva, melhor dizendo, eu vou cultivar videiras, eu vou fazer o meu vinho. A região que eu estou é a região de Camaquã. É uma região atípica para o vinho. Não temos vinhedos de uvas viníferas aqui, de uvas finas. Há na região uvas americanas, que são as vites labruscas, as uvas Bordeaux, Isabel, Niágara, de fazer suco de uva ou de consumo in natura. Mas uvas viníferas aqui na região de Camaquã não tem. Comecei a estudar a questão de terroir, questão de clima, questão de temperatura, né? A gente sempre brinca, né? A questão do clima e a temperatura. O clima é a personalidade e a temperatura é o humor, né? Então, isso é extremamente necessário, o estudo disso, para que a gente possa saber que tipo de videiras, que tipo de uvas eu vou poder cultivar. Porque na natureza não é o que a gente quer, é o que a natureza nos oferece. Então, se o vinho nos traz toda essa questão cultural, emocional, de viagens, de história, o cultivo, o preparo, o trato com a natureza, nos ensina que tudo tem o seu tempo. A natureza tem o seu ciclo e nos ensina que o tempo se comanda por si e nós só podemos ser congruentes com ele e saber administrá-lo da melhor forma possível. Pois bem, então surgiu daí o vinhedo no Altos Paraíso Vinhedos. Aí o pessoal pergunta, mas Camaquã, onde fica Camaquã? Aí eu explico, olha, Camaquã é na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos lá Porto Alegre e o Chuí, então eu saindo de Porto Alegre, indo ao Chuí, indo ao extremo sul do estado. Mas eu não estou muito longe de Porto Alegre, estou a 130 quilômetros da capital gaúcha. Enfim, vou tentando fazer a localização geográfica. O meu vinhedo está na encosta da Serra do Sudeste. Mas aí me percebi o seguinte, olha, eu vou falar da história. Camaquã, onde é que fica Camaquã? Bom, sabe a Revolução Farroupilha? Aquela epopeia que durou de 1835 a 1840. Todo mundo sabe o que é a Revolução Farroupilha. O Brasil inteiro conhece a história da Revolução Farroupilha, de seu líder, general Bento Gonçalves da Silva, do Conde Thierry, o Garibaldi. Pois então, em que pese Camaquã não ter sido palco de grandes batalhas dessa epopeia farroupilha, nós tivemos aqui a Casa das Sete Mulheres. Todos conhecem a Casa das Sete Mulheres. Verdade. Sabe Teve na Globo, inclusive, né? Teve um seriado na Globo, Casa das Sete Mulheres. Aquela minissérie fantástica, né? A Casa das Sete Mulheres é aqui em Camaquã. Ela está aqui na minha cidade. General Bento Gonçalves da Silva morou aqui em Camaquã. Muitos dos assuntos desta revolução foram tratados, discutidos e as estratégias elaboradas aqui nesse município. O Conde Thierry Garibaldi construiu os lanchões Seival e Farroupilha, que andaram por terras até encontrar o mar e chegar à laguna, em Santa Catarina. Ele construiu isso aqui em Camaquã. Enfim, vou resumindo aqui um pouquinho da história. A Caetana é a esposa do Bento Gonçalves da Silva. E ela morou, viveu e acabou falecendo aqui no meu município, está sepultada num cemitério aqui na cidade de Camaquã. Então, quando surgiu a questão do espumante que eu elaborei, eu digo, vou botar o nome de Caetana em homenagem à Revolução Farroupilha, em homenagem ao meu estado, à minha cidade e às mulheres. Então surgiu o nome do espumante Caetana. Bravo, muito bom. E eu também tenho outra curiosidade, doutor Valteci, porque a sua espumante tem nome de mulher, mas tem uma outra espumante que é muito famosa no mundo inteiro, que é a Veuve Clicquot. Afinal, qual é a história que tem por trás da Veuve Clicquot para ela ser tão famosa? Na realidade, ela é chamada de champanhe, né? E aí eu vou emendar numa outra pergunta.
por que que só na França é champanhe e no resto do mundo tem outros nomes, né? Acho que varia de espumante, frisante, né? Quais são as diferenças aí? Se puder explicar para nós. Vamos lá, então. Bom, a história da Viúva Clicquot, da Madame de Clicquot, ela é contemporânea à Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha, não, a Revolução Francesa. Estou empolgado aqui com a Revolução Farroupilha. A história da Viúva Clicquot é contemporânea à Revolução Francesa. A Madame de Clicquot, ela se tornou viúva muito jovem. Com apenas 27 anos de idade, ela ficou viúva. E o filho dela, Uhum. o marido da Viúva Clicquot, ele era filho do fundador da Casa Maison Clicquot, que, entre outros produtos, a Casa Maison Clicquot elaborava também espumantes. Olha só, Revolução Francesa, numa época em que as mulheres não desempenhavam praticamente qualquer tipo de papel no mundo empresarial, nós temos uma mulher viúva com 27 anos de idade, à frente dos negócios da família, né, que lhe foram confiados pelo, então, o seu sogro. Extremamente importante o papel que ela assumiu e um compromisso extremamente sério. Mas vamos voltar um pouquinho na história do champanhe para a gente tentar linkar e entender a questão da Viúva Clicquot. Não foi a Viúva Clicquot quem descobriu o champanhe. Foi Dom Pérignon que descobriu. Dom Pérignon foi um monge que viveu de 1638 a 1715 e foi quem descobriu o champanhe. Mas a Viúva Clicquot descobriu um método chamado remoagem. E eu vou contar o que é o remoagem que fez a Viúva Clicquot ficar tão famosa. Olha só, nós temos alguns tipos de vinho que fermentam. Ocorreu na época de Dom Pérignon que alguns tipos de vinho eles acabavam fermentando novamente dentro da garrafa. Uhum. Eles elaboravam vinho, Dom Pérignon elaborava os vinhos, e os vinhos acabavam fermentando novamente dentro da garrafa, uma segunda fermentação. Uhum. E a formação do gás carbônico acabava estourando as garrafas. Estourava, inclusive chegavam a quebrar as garrafas, dada a tamanha pressão que produzia essa segunda fermentação dentro das garrafas. Bom, Dom Pérignon começou a fazer o quê? Começou a experimentar garrafas mais grossas, começou a amarrar com arame a rolha no bico da garrafa. Aquele aramezinho ali a gente chama de muselê, que prende a garrafa. São 5 voltinhas e ele está soltinho para a gente poder liberar a rolha. E aí o que acabou acontecendo? A segunda fermentação acabou acontecendo dentro da garrafa, mas ela não explodia mais. E o gás carbônico ficava todo ali retido na garrafa. Quando você abria, era aquela explosão de alegria que é o champanhe, né? Borbulhas, borbulhas. Aí vem aquela série de frases, a Dom Pérignon, estou bebendo estrelas, enfim e tal. Bom, mas aconteceu o seguinte, os espumantes, até então, eles eram turvos. Por quê? Porque as leveduras colocadas com o que a gente chama de licor de tiragem para fazer a segunda... Ora, se vocês quiserem, a gente pode falar só sobre espumantes e champanhe e contar de processo, tudo, enfim, é um espetáculo. Eu acho que a mulherada gosta de uma champanhe, uma espumante. Olha só. Vamos poder marcar numa próxima. Nesta segunda fermentação, quando se adicionava lá o licor de tiragem, com as leveduras para fazer a segunda fermentação, elas ficavam dentro da garrafa. O que acontecia? Quando se abria, ele era um espumante turvo, né? Ele ficava ali com aquelas impurezas, ou melhor, aqueles resíduos dessa segunda fermentação. A Viúva Clicquot, encucada com aquilo, invocada com aquelas leveduras, com aqueles resíduos, imaginou o seguinte, eu vou tirar essas leveduras daí. E ela criou um sistema muito simples, que foram os pulpitres. O que são os pulpitres? É um cavalete de madeira, vocês não enxergam aqui minhas mãos, né, nesse sentido, um cavalete de madeira, onde ela condicionava as garrafas numa posição praticamente vertical invertida, bico para baixo, e uma vez por dia, 2, 3 vezes por semana, fazia a remoagem. Mexia 1/4 de volta por vez na garrafa, seja por dia, 2, 3 vezes por semana, enfim, ou uma vez por semana,
nos pupitres, os cavaletes, as garrafas recebiam o remoagem, a fim de que, ao final do processo, elas estavam, eu falei errado no início, elas não eram depositadas de forma vertical, elas eram praticamente na horizontal, e conforme a Uhum. remoagem, elas iam subindo, até daí sim, terminar o processo de remoagem, com o bico virado totalmente para baixo. E ali ficavam depositadas as leveduras. Uhum. Então ficou límpido, né? Desceu todas as Sim. leveduras, se condicionaram ali embaixo. Ali embaixo a gente tem hoje o que a gente chama de bidule, que é onde ficam essas leveduras. Como faz Uhum. para tirar? Aí surgiu o que nós chamamos de degorge. Congela-se o bico da garrafa, né? Congela o bico da garrafa, Uhum. expulsa aquela, tira aquela tampinha, uma tampinha metálica, daí ocorre a expulsão dessa levedura, se coloca o licor de expedição para completar a garrafa, a fim de ter os 750 ml e dar a assinatura do enólogo, e está feito o espumante límpido e transparente e maravilhoso como nós conhecemos hoje. E isso tornou a Veuve Clicquot a grande dama do champanhe, uma das mais célebres e ricas mulheres de negócio de toda a Europa. Viu que interessante, que maravilha que é a história da Veuve Clicquot? Bom, Heloísa, e o As pessoal que nos mulheres assiste, fazendo história no mundo do vinho, então. as mulheres. Bom, mas é o seguinte, champanhe. Champanhe é o seguinte, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Para ser champanhe, tem que ter sido feito na França e na região de Champagne. Na França, por exemplo, nós temos outros espumantes que não são champanhe. Exemplo, Uhum. um cremant. Né? O cremant de Alsácia, produzido na Alsácia, ou na Borgonha, ou em Bordeaux, entre outras regiões. Nós temos, por exemplo, os espumantes, que são feitos aqui no Brasil e outros países de língua portuguesa, e recebem o nome de espumante. Como Uhum. nós vimos, o importante ali é que o champanhe ou espumante é um vinho que tem duas fermentações, sendo a segunda fermentação, no caso dos champanhes, na garrafa. Mas no caso dos espumantes, não necessariamente a segunda fermentação é na garrafa. Ela pode ocorrer em tanques de inox. E daí, Ah, neste processo, nós chamamos de método Charmat, ao passo em que o champanhe ou o espumante elaborado pelo método champenoise, ou método tradicional, que é aquele dos uhum. pupitres, do remoagem, do degorge, este sim é um champanhe pelo método tradicional, pelo método champenoise. Muito interessante, né? Muito interessante. Eu disse, nós podemos falar outra live só sobre a questão dos champanhes. Heloísa, você falou das mulheres fazendo história no mundo do vinho. E eu vou dizer o seguinte: as mulheres realmente estão fazendo história no mundo dos vinhos e não é de hoje, tá? Aí a Viúva Clicquot. Uhum. A Organização Internacional da Uva e do Vinho, a OIV, com sede na França, que é a instituição máxima na questão da regulamentação e definições no mundo dos vinhos, ela é presidida por uma mulher, a doutora Regina van der Linde, que inclusive é brasileira. Né? Doutora Regina van der Linde, que é de Santa Catarina, e professora da Universidade de Caxias do Sul, hoje é a mulher com autoridade máxima na questão do que diz respeito aos vinhos e seus derivados no mundo. Nós podemos Uhum. citar aqui outras mulheres, entre inúmeras que tem. Por exemplo, Filipa Pato, né, que lidera um projeto de vinhos autênticos sem maquiagem. Olha que interessante, vinhos autênticos sem maquiagem. Filipa Pato trabalha com a questão dos vinhos biodinâmicos, lida com a famosa uva baga, né? Estamos falando de Portugal. Nós podemos citar aqui próximo, aqui na Argentina, a Susana Balbo, que é a primeira dama do vinho argentino. Nós podemos ir aqui no Brasil e citar a sommelier Cecília Aldaz, que é uma argentina, mas que mora no Rio de Janeiro e conhecidíssima no programa de televisão que tem um brinde ao vinho. Nós podemos citar Pia Carral e Marguerita Carral, no Uruguai, à frente das vinícolas Bodegas Seu Chapéu, Bodegas Carral. Nós podemos citar a Marcela Demari, que foi minha colega no curso de sommelier
em Monte Belo do Sul, ali próximo a Bento Gonçalves, à frente de uma vinícola. Nós podemos citar a Gabriela Potter, da vinícola Guatambu, aqui na Campanha Gaúcha, que recentemente recebeu a indicação de procedência mais recente de nosso país, a Campanha Gaúcha. Nós podemos citar ainda a enóloga Maria Amélia, que está à frente da Vinho e Arte, que trabalha com enoturismo, com cursos de vinho, com vendas de vinho, enfim, uma pessoa fantástica e conhecidíssima no mundo do vinho. Nós podemos citar a professora, a doutora Kelly Brutt, que é membro da Academia Brasileira de Direito do Vinho, e a doutora Heloísa, né, que está aqui conosco nessa live. Obrigada, imagina. Associada também à Academia de Direito do Vinho. Nós podemos citar ainda, com relação às mulheres no mundo do vinho, a Confraria Amigas do Vinho, que reúne mais de 10 mil mulheres em todo o Brasil. Uma confraria com mais de 10 mil associadas. Incrível. É algo fantástico, né? Fantástico. Então, essa é a força das mulheres, né? O universo feminino do vinho. E, doutor Valteci, só falando um pouquinho mais, que eu citei ali a questão de champanhe, qual que é a diferença? Não está no nosso script, mas do DOC para o DOG, né? Que tem aquelas siglas, o DOC e o DOG. É relacionado com isso também? As denominações de origem controlada é a denominação de origem controlada e garantida. Né? Os champanhes são DOCs, possuem denominações de origem controlada. As AOCs, apelações de origem controladas. Cedência, como temos a DO, denominação de origem, que no Brasil nós só temos uma, que é a denominação de origem do Vale dos Vinhedos. São instrumentos criados para dar uma certa garantia ou informação ao consumidor, ao enófilo, da procedência daquele vinho. Né? Esse seria, basicamente, assim, o sentido, o significado disso. É um assunto também muito, muito bacana de se falar a respeito dessas denominações, das rotulagens. Também dá para a gente montar uma outra live e falar só sobre isso. Porque isso envolve muita legislação também, né? São várias leis regulamentando a matéria. Então, tem aí também uma área interessante para o advogado, para o profissional do direito, estudar e ficar a par. Isso tudo tem a ver com o direito do vinho. Então, eu vou agora partir para uma pergunta polêmica. Geralmente, nos grupos de Facebook de vinho, dá muita discussão. Qual que é a temperatura do vinho? A gente pode colocar cubo de gelo ou não? Olha só, deixa eu dizer para vocês, eu estou degustando um vinho aqui, um Cabernet Sauvignon, safra 2017, Cão Perdigueiro. Esse é um vinho autoral, um vinho elaborado por um amigo meu, enólogo Arlindo Menoncin. Está fazendo um sucesso, está vendendo o Brasil inteiro. Essa garrafa do Cão Perdigueiro deve ser uma das últimas que temos aí disponíveis. Nem sei se tem mais para vender. O que acontece? Então, por que eu mostrei o vinho que eu estou tomando? Porque pergunto qual é a temperatura de serviço do vinho. A gente chama isso de temperatura de serviço do vinho. Bom, qual é o vinho? Primeiro, nós temos que saber qual é o vinho. Porque a temperatura ideal vai fazer toda a diferença para servirmos um vinho, para degustarmos um vinho, para tomarmos um vinho. A temperatura errada pode simplesmente liquidar com o vinho. Você acabar com a complexidade aromática, com toda a estrutura que esse vinho teria para oferecer. Você pode volatilizar esse vinho, ou você pode, né, no caso de esquentar, estiver muito quente, ou você pode, se ele muito frio, você pode retrair ele, você pode deixar ele fechado, não liberar todo o potencial que ele realmente tem. Bom, uma regrinha básica é o seguinte: para vinhos tintos mais encorpados, a temperatura é um pouquinho mais alta. Para os vinhos brancos, né, os rosés, verdes, champanhes, espumantes, a temperatura é mais baixa. Olha só, os grandes tintos, como os vinhos de Bordeaux, Barolos, super toscanos, por exemplo, temperatura
uma média de 18 graus. Tintos envelhecidos, porém mais macios um pouco, temperatura de 16 a 18 graus. Vamos ver tintos médios, vinhos tintos de médio corpo, 14 a 16 graus. Agora começa a cair, vou entrar para os brancos. Vinhos brancos, de 10 a 14 graus. Mas e os brancos, imagina um branco amadeirado, um chardonnay que teve passagem por barrica, 10 a 14 graus. Os brancos mais leves, os vinhos verdes, os rosés, esses menos temperatura, de 8 a 10 graus no máximo 10 graus. E os espumantes, aí sim, de 6 a 8 graus no máximo. Temperatura ambiente, eu gosto de tomar o vinho a temperatura ambiente. Beleza, tudo bem, depende de onde é que tu tá. Tá lá no calor lá de 40 graus do Ceará, a temperatura ambiente é diferente da minha, aqui no Rio Grande do Sul, que sei lá, hoje deve estar aí 9 graus, 10 graus, acredito eu, na rua aí. Então depende do teu lugar. Um vinho a 40 graus tá liquidado, teu serviço está equivocado. Tu vai tomar um vinho volatilizado, vai ser um vinho que vai volatilizar, um vinho que vai esquentar, vai perder totalmente as suas características. Então, depende muito disso. Outra coisa, falando em temperatura de vinho, espumantes. Nunca me coloco espumante no freezer. Às vezes o pessoal está lá com a garrafa de espumante guardada em casa fora da adega, ou mesmo na adega, né? Porque não vai se guardar na adega o vinho na temperatura de serviço. Isso é outra confusão que às vezes as pessoas fazem. A adega é local para armazenamento do vinho. Não quer dizer que ele está na adega que ele está na temperatura de serviço. Eu não vou manter um vinho espumante na adega a 6 graus. Não vou fazer isso. Ele não está pronto para o serviço, então. Aí o que o pessoal geralmente faz? Está lá com o espumante lá no armário, guardadinho, tal, vou tomar ele, bota no freezer para dar aquela turbinada, né? Ai, meu Deus, eu faço isso. Liquida com o espumante. Já vi que estou fazendo errado. Até a rolha para tirar fica mais difícil porque ela resseca. Então é o seguinte, segredinho para o espumante. Gelo. Eu não tenho para botar o gelo, a champanheira. Um balde, uma bacia, a cuba da pia de cozinha. Bom, não tem nada disso. O tanque de lavar roupa, bota lá com um pouco de gelo. Não quer? Bom, em último caso, bota na geladeira um pouquinho. Mas o melhor e o ideal é o gelo. Agora, gelo no vinho, botar gelo na taça de vinho. Por exemplo, o Arlindo Menoncin, do Campo Perdigueiros, está na live aqui que eu já vi ele se manifestar. Se ele me ver botando uma pedrinha de gelo aqui no vinho dele, ele vai sair lá de onde ele está agora e vai vir aqui me enforcar. Né? Porque todo o trabalho que ele teve como enólogo para elaborar esse vinho, eu vou acabar liquidando ao colocar um gelo aqui dentro. Eu vou diluir esse vinho, vou alterar o equilíbrio da bebida, vou alterar sabores, vou alterar totalmente, vou alterar esse vinho. Imagina colocar um gelo num espumante. Bom, o perlage, que são aquelas borbulhas, se foram, né? Se liquidar. Mas assim, tem um vinho que é feito para colocar gelo. A gente chama de são os vinhos ice. Tá? Esse vinho são para colocar gelo. A gente encontra eles no mercado. São vinhos mais leves, tal, mais descontraídos, numa piscina, enfim. Que, por exemplo, eu posso citar, tem um francês que é Maison Rosé on Ice, uma coisa assim. Mas um detalhe importante aqui para não deixar passar e depois alguém dizer que eu não falei. Não podemos confundir esses vinhos ice, que pode pôr gelo, geralmente são vinhos mais, inclusive, baratos, mais em conta. Não podemos confundi-los com os ice wine. Com os vinhos ice wine, são vinhos feitos com uvas congeladas ainda na videira. São colhidas as uvas congeladas lá na videira. A produção basicamente é Canadá. É uma delícia. Esse vinho é fantástico. A produção é Canadá, Áustria, Suíça e Alemanha, basicamente. São vinhos extremamente caros, caríssimos e raros de serem feitos pela dificuldade na sua produção, né? Doutor Walter, eu vou trocar a próxima pergunta, porque eu vi que a doutora Ana Cristina perguntou sobre os reservados. Então, eu vou passar para essa pergunta e aí depois nós voltamos para uma que é mais da área jurídica, para deixar para posteriormente.
Mas Então, o sabe que a que questão, é o vinho reservado, né? Se puder explicar sabe, para nós. essa pergunta é muito interessante. Essa pergunta é extremamente interessante, porque assim, ó, o vinho termo reservado, ele não significa absolutamente nada. Nada de nada de nada. O termo reservado que nós encontramos nas garrafas de vinho vindas do Chile, aqui no Brasil, não significam nada. Esse foi um termo criado pela Cote Toro para fazer um vinho exclusivamente para ser vendido aqui no Brasil, porque o brasileiro gosta de ler no rótulo do vinho o termo reservado. E daí acha que aquilo significa alguma coisa, que aquele vinho passou por barrica. Nada, não passou por barrica. Que aquele vinho é um vinho feito com as uvas nobres da vinícola. Nada. Esse vinho reservado, inclusive, é feito. É o vinho de entrada da vinícola, é o vinho mais simples da vinícola. É a Então, é linha uma mais jogada de barata para. marketing. É uma jogada de marketing sensacional. É uma jogada de marketing incrível que eles tiveram. Porque vende esse vinho reservado aqui no Brasil muito. As pessoas compram achando que isso significa alguma coisa. E veja bem, uh, isso tem que ter legislação que rege. Você não pode sair por aí botando qualquer coisa no rótulo. Tanto é que daí o que aconteceu? Aí agora, uma coisa interessante. Uhum. Olha só, acho que foi em 2018. 2018 tem uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, se eu não estou enganado, é a instrução normativa número 14 de 2018, do Ministério da Agricultura, que veio criar a denominação reservado aqui para os vinhos brasileiros. Aí, Uhum. olha só, o que acontece? Até então, nós tínhamos apenas duas denominações de vinhos aqui para o Brasil: os vinhos de mesa e os vinhos finos. O vinho de mesa é aquele vinho produzido com a uva labrusca, uva americana, Bordeaux, Niagara, Isabel, enfim, e Uhum. outras ali, que são os vinhos comuns, aquele vinho que você cheira ele, né? Vai ver o aroma só tem aroma de uva, só uva, é um vinho sem estrutura nenhuma, é um vinho que nós chamamos de foxado. Isso uma outra hora a gente conversa a respeito também. Já os vinhos finos são os elaborados com as uvas vitiviníferas, que são as uvas europeias. Merlot, Taná, Gewürztraminer, Pinot Noir, Pinot Meunier, enfim, Carmener, Chardonnay, todas as uvas viníferas são os vinhos finos. Agora, a partir da instrução, essa número 14 do mapa, nós começamos a ter aqui no Brasil o termo reservado. Pode pôr no rótulo. Mas é assim, não significa nada. Continua não significando nada. Porque ele é simplesmente um vinho jovem pronto para consumo. Ponto. Ele tendo mais de 10% de volume de álcool, é um vinho reservado. Ponto. Não quer dizer, ele não passou por barrica nenhuma. Ele é um vinho de Uhum. entrada, um vinho simples. E lá no Chile, nem essa regulamentação tem. Aqui é que se deu essa jogada aí de marketing também e se criou. Tanto que nós temos um vinho brasileiro que é muitíssimo vendido, de uma vinícola aqui do Rio Grande do Sul, que colocou, é uma marca famosíssima, o Brasil inteiro conhece, eles têm um vinho de entrada, e eles, no rótulo, eles diminuíram o nome do vinho e deram destaque à palavra reservado, para competir com esse vinho chileno, que entra nos Uhum. mercados e que o consumidor compra julgando ser, ou acreditando ser um grande vinho. Mas assim, ó, deixa eu ser esclarecedor, com relação agora às novas denominações dos vinhos aqui no Brasil, que foram criadas pelo Ministério da Agricultura. Então surgiu a questão do reservado, que agora nós podemos ter, a questão do vinho reserva. O que é o vinho reserva? É o vinho que tem no mínimo 11% de álcool e que tenha no mínimo 12 meses de envelhecimento. Não necessariamente tenha passado por barris de carvalho, tá? Desde que ele envelheça 12 meses, pode ser 12 Uhum. meses engarrafado na cave, pode ser 6 meses em barrica, 6 meses em garrafa, isso para os tintos, para os brancos apenas 6 meses de envelhecimento. Aí nós temos outra categoria que é a Gran Reserva. A Gran Reserva, no mínimo 18 meses de envelhecimento, mas daí exige no mínimo 6 meses em barrica para os Uhum. tintos. Para os brancos é 12 meses, no mínimo 6 em barrica. E criou também a categoria de vinho nobre, que é um vinho que tem que ter mais de 14,1% de volume de álcool. Então, hoje no Brasil,
nós temos essas denominações, do reservado, do reserva, do gran reserva e do vinho nobre. E Acho tudo que seguir regulamentado por lei. tudo por lei, principalmente por essa instrução normativa. Mas, pessoal, o vinho chileno reservado não significa nada. É um vinho comum, um vinho de entrada, o vinho mais barato da vinícola. Tá ótimo. E agora nós vamos para os 15 minutos finais da nossa live. Agora eu vou fazer uma pergunta que puxa um pouquinho para o tributário. Para a gente poder entender, doutor Valteci, por que que dizem que o vinho brasileiro é tão caro? Por que que o vinho aqui no Brasil é tão caro? Existe uma guerra de tributação? Existe discussão nesse sentido? Nossa, Heloísa, só para isso é outra live para a gente falar só sobre tributação do vinho. Sabe que tributação Mas só do uma agro, pinceladinha para nós a aí, questão da tributação para do o agro é pessoal entender. uma matéria muito, muito importante. O que é que acontece é o seguinte, o produtor brasileiro, o vitivinicultor brasileiro, elabora vinhos de excelente qualidade, que vem ganhando, inclusive, reconhecimento e notariedade mundo afora. Então, o produtor, o vitivinicultor, faz o seu papel. O problema é o seguinte, é que o governo não faz o seu papel e nos coloca numa disputa aí um tanto quanto injusta. Exemplo, no Mercosul, a carga tributária incidente numa garrafa de vinho, o Mercosul, no geral, é de 15% a 25%. 15% a 25%. Na Europa, é em torno de 15%. E na Europa, há ainda subsídios fortíssimos na questão da elaboração de vinhos. No Brasil, a carga tributária é o seguinte, a garrafa do vinho, metade da garrafa, um pouquinho mais da metade, quem toma ela por você é o Estado, é o governo que bebe 54% da garrafa de vinho é tributo. Meu Deus. 54% aqui quem bebe é o governo que está bebendo. Então, complica, né? Complica a história. Aí, para não bastasse isso, aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, que é responsável por praticamente 90% da elaboração de vinhos do Brasil, né? Nós estamos agora com um problema sério, que o governo do Rio Grande do Sul está aí a fazer uma reforma tributária, que mais está para pacote do que para reforma, e aumentando nessa reforma a previsão de aumento do ICMS. Hoje, nosso ICMS é 18%, a intenção é passar para 25%. Vamos sofrer muito com isso. Espero que essa reforma não passe. Na verdade, todo o setor, principalmente o setor primário, espera que essa reforma tributária do Rio Grande do Sul não passe, porque vai onerar sobre demais. Eu posso ilustrar assim rapidamente. O que a gente tem de tributação no vinho? O que são esses 54% de tributo aqui do preço dele? Nós temos PIS com em torno de 1,65%, nós temos o COFINS em 7,60%, ICMS, que varia de estado para estado, mas a média é 20%, nós temos o IPI, que vai de 18% a 22%, e outros tributos ali, que compreende 5,48%. E agora ainda tem essa questão do acordo da União Europeia com o Mercosul, que pretende, num prazo de 8 a 10 anos, se não me engano, absolutamente zerar a questão de tributos na importação de vinhos da União Europeia aqui para o Brasil. O que isso significa? Que temos mais um grande desafio pela frente. Não Obrigada sei se pela consegui explicação. Também tem ser uma rápido aqui. discussão aí se o vinho entra como alimento ou como bebida alcoólica, que também dá uma diferença para os países, né? A classificação do vinho. Essa questão do vinho, a grande maioria dos países da Europa classifica o vinho como alimento, né? Dados seus benefícios para a saúde, enfim, é classificado como alimento. Isso representa, na questão do enquadramento tributário, do enquadramento fiscal, com alguns benefícios. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil o vinho é considerado como bebida alcoólica, como qualquer outra bebida alcoólica. E O aí é foco é a tributado como tributação. mercado. O foco é tributação. O Estado que quer é tributar, até o pensamento, se puder. Verdade. E me conte uma coisa, doutor Valtecir. Agora, nesse período de quarentena, de isolamento social,
Já tiveram pesquisas se houve um aumento ou não do consumo de vinho nesse período? Teve alguma alteração de mercado? Tem sim, tem sim. A nossa média de consumo per capita é na casa de 2 litros ano. Só para a gente ter uma ideia, Portugal, o consumo são 62 litros por ano per capita. Nós temos só 60 litros abaixo. O que aconteceu agora em 2000 esse ano, agora em 2020? Nós começamos a mudar um pouquinho isso. Nós chegamos neste ano a consumir 2,37 litros. Rompemos a casa dos 2 litros. Chegamos a 2,37. E durante a pandemia, considerando esse segundo trimestre de 2020, nós alcançamos 2,81 litros. Isso é o... Estamos chegando praticamente a 3 litros per capita ano, de 2 para 3. É um aumento Uhum. extremamente significativo. É um crescimento extremamente importante, principalmente porque esse crescimento vem se dando com o consumo de vinhos brasileiros, com o consumo de vinhos nacionais. Talvez um pouco por causa dessa questão da valorização cambial que esteja interferindo um pouco nisso. E as mulheres estão bebendo cada vez mais vinhos. As mulheres estão bebendo, inclusive, não só os champanhes, os espumantes, os Uhum. vinhos rosés, estão tomando vinhos fortificados, inclusive, como os vinhos de Jerez, vinhos do Porto. As mulheres estão entrando, estão muito forte no mundo do vinho. Estão nas confrarias, as mulheres estão montando cartas de vinho em restaurantes, as mulheres estão escolhendo o vinho no menu, na carta de vinhos do restaurante para harmonizar com as suas refeições. Então, é incrível isso aí que está acontecendo. Então, as mulheres estão representando uma parcela grande aí do mercado do vinho agora, né? Ó, nós já vamos para os últimos minutos da nossa live. Então, antes de fazer a última pergunta, eu quero novamente agradecer a presença do doutor aqui conosco, que aceitou esse convite. Agradecer também as amigas do vinho, a confraria, que estão presentes aí, participativas, participando da nossa live. Agradecer à Academia Brasileira do Direito do Vinho também pelo apoio. E agradecer a toda a comissão das mulheres agraristas, as pessoas da UBAL também, aos associados homens que estão nos acompanhando, e também ao restante do público que viu o nosso flyer, né, nas redes sociais e está acompanhando. Então, quero deixar o meu muito obrigada e sigam a nossa página no Instagram. Então, agora para a pergunta final, o grande finale, nós queremos saber dicas na hora de comprar e beber vinho. Quais dicas o doutor nos passa? Bom, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, comprar vinho caro, ruim, é uma baita uma burrice. Agora, comprar vinho bom, barato, é uma baita de uma sacada. Né? Não é nem todo vinho para ser bom tem que ser caro. A gente tem que saber escolher isso. Eu tenho brincado às vezes com o pessoal da sommelieria, dito o seguinte: olha, eu indicar vinho, para quem me pede um vinho, indicar um vinho caro é fácil. Agora, a gente tem que saber indicar vinho bom, barato. E tem muito. E tem aqui no Brasil. Nós temos muitos vinhos bons aqui no Brasil. E eu vou dar uma dica para vocês. Nós temos uma safra 2005 e uma safra de 2012 que foram excepcionais. Está um pouquinho mais difícil de se conseguir no mercado hoje estas safras. Mas a safra 2018 a gente ainda encontra no mercado. E foi uma safra top para os vinhos nacionais, a safra 2018. E a safra 2020, que nós vamos encontrar no mercado aí a partir do ano que vem, com exceção de um vinho com a uva Gamay, que saiu esse ano, que foi um tipo no Beaujolais, que eles quiseram fazer e tal, mas foi excelente. Gravem bem. A safra 2020 é a safra das safras. Encontrar em vinho da safra 2020 é sem segredo e sem mistério. Serão vinhos excelentes. Esta safra 2020 é top, top. A melhor safra das décadas que aconteceu. Procurar tomar a temperatura ambiente, que a gente já falou, e beber bem, beber com calma, beber com felicidade. Deixa eu finalizar dizendo o seguinte: nós teríamos esse ano aqui no Rio Grande do Sul
o 4º Congresso Nacional de Direito Agrário seria aqui no Rio Grande do Sul. E nós faríamos um evento com degustação de vinhos, inclusive com viagem às vinícolas. Ficou adiado para o ano que vem, mas vai sair o congresso aqui no Rio Grande do Sul, o 4º Congresso, e se der tudo certo, acontecerão as degustações e as viagens aí às vinícolas aqui do nosso estado. Então vamos fazer um brinde agora, né? A nossa live. Um Muito viva. obrigado. Cheers. Salute. Não Então, o sei. Tchim, pessoal que tchim. quiser seguir, a gente tem Altos Paraíso Vinhedos no Instagram. Altos Paraíso Vinhedos lá no Instagram. A gente está contando toda a história do Altos Paraíso, enfim, desde preparação de solo, a preparação de terra, montagem das estruturas do parreirais, colheita que já ocorreu, elaboração de vinho que já ocorreu e plantio. Inclusive, agora, semana que vem, realizaremos o plantio do 5º vinhedo lá no Altos Paraíso e a gente vai botar tudo isso lá no Instagram para o pessoal poder acompanhar como que surge um vinho. Quem quiser acompanhar, está convidado. Excelente. Então vamos nos despedir agora de todos. Saboreiem o vinho, apreciem com moderação. E na próxima quarta-feira temos mais live no Instagram da comissão. Acompanhem, tá ok? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Saúde. Saúde.